Boa tarde, prezados organizadores do primeiro Seminário Luso-Brasileiro de Direito Público. Cumprimento também aos seminaristas. Eu me chamo Maria Eduarda Groppi, eu sou pesquisadora do grupo Jurisdição, Processo e Direitos Fundamentais dos Consumidores, junto ao Centro Universitário Internacional, onde eu também sou mestranda no programa de pós-graduação Stricto Sensu. E hoje eu vim falar sobre um tema que naturalmente me chama a atenção, tendo em vista que a pesquisa que eu venho desenvolvendo no grupo e no meu programa de mestrado, ela se relaciona à jurisdição, aos direitos fundamentais, no que se refere aos direitos dos consumidores, né? Ao direito do consumidor, das relações de consumo. Muito bem, então o meu trabalho ele foi intitulado A Mitigação dos Direitos Humanos na Sociedade de Informação, uma discussão sobre o viés consumerista. Qual é a problemática envolvida nesse trabalho? Analisar o comportamento da sociedade da informação de um modo geral e analisar também a atuação do Estado no que se refere à proteção de alguns dos direitos fundamentais, especialmente dentro das relações de consumo. Então, o que se quer verificar aqui? Nós temos na sociedade da informação comportamentos complexos. É uma sociedade cuja característica principal é a complexidade de comportamentos e relacionamentos e forma de interação. E estas características, esta complexidade, ela vai, ao longo da pesquisa eu consigo evidenciar que ela vai sim trazer impactos negativos no que se refere à proteção desses direitos fundamentais, de alguns direitos fundamentais. E quais são esses direitos fundamentais? Basicamente e essencialmente, a liberdade como consectário da dignidade da pessoa humana. É importante deixar claro que dentro desse trabalho eu utilizo a liberdade com base naquilo que Amartya Sen deixou exposto nas suas obras, né? Que a liberdade, na verdade, ela está relacionada ao poder de escolha do indivíduo, quando ele é livre a ponto de poder fazer suas escolhas, então realmente ele é um indivíduo que é digno, mantém sua dignidade, porque ele não está atrelado a nenhuma força exterior no momento das escolhas dele. Claro que esse trabalho vai falar de escolhas no que se refere ao consumo. Então, o referencial teórico utilizado nesse trabalho é o conceito da sociedade líquido-moderna de Bauman, o conceito da sociedade ego-gregária de Dufour e da sociedade de risco de Ulrich Beck. Todas essas três nomenclaturas utilizadas por esses autores, elas trazem consigo uma marca de características equivalentes, que seriam o quê? O sujeito da ultramodernidade, que somos todos nós, são sujeitos que, como já estão expostos à informação em tempo real o tempo todo, porque são frutos já de uma globalização, são sujeitos que apresentam algumas características comportamentais muito distintas dos sujeitos das sociedades anteriores, principalmente antes da sociedade industrial, porque a gente verifica esse boom de comportamento de hiperconsumo com a necessidade de escoamento de produção pós período de industrialização. Então, o que acontece?
Esse sujeito, ele é egoísta, ele é um sujeito hedonista, ele é um sujeito impaciente, ele é um sujeito que ele tem fracos laços de relação interpessoal e às vezes até mesmo familiar, porque ele é um sujeito que se comunica através das mídias sociais, através das tecnologias, e isso transformou as relações interpessoais e transformou também a forma de consumir e especialmente transformou a forma com que os sujeitos se sujeitam à atuação do mercado no sentido de criar demandas e praticar quase que imposições de consumo. Dentro das relações de consumo, a gente vai observar em especial a publicidade, aquilo que retroalimenta a publicidade hoje, como, por exemplo, utilização da neurociência para que se estude previamente o comportamento de consumidor a fim de se criar demandas direcionadas, para que se crie esse ciclo de produção, consumo e descarte, esse ciclo infinito que na verdade beneficia aos fornecedores, beneficia ao capital, beneficia ao mercado, mas traz prejuízos graves porque o sujeito, a fim de aplacar a sua necessidade de pertencimento ao rebanho, e agora, né, citando Dufour, esse sujeito, ele não raciocina muito, ele tem comportamentos autômatos, então ele cede a esses hiperestímulos e consome desenfreadamente muito mais do que necessita, causando naturalmente um desequilíbrio de ordem econômica, de ordem financeira para ele próprio, porque hoje se verificam situações graves de hiperendividamento de muitos sujeitos, especialmente em países não tão desenvolvidos. E, em última análise, todo esse hiperconsumo vai acabar produzindo também um desequilíbrio ambiental. Não se encontra sustentabilidade na forma como o homem vem produzindo e consumindo hoje. Então, na verdade, o trabalho, ele se propôs a evidenciar justamente isso. O sujeito da sociedade de informação, ele é um sujeito entregue, praticamente a deriva das atuações do mercado, e que necessita urgentemente desenvolver um mínimo de crítica e ponderação acerca da forma como ele consome, e mais do que isso, num estado onde existe o dever também do Estado de privilegiar, manter, cuidar desses direitos fundamentais, né? Também existe a necessidade de uma maior intervenção estatal, não no sentido de diretamente atacar a atuação do mercado, mas sim de preparar melhor esses sujeitos. Então, por exemplo, criar formas de propagar educação ao consumo, educação ao meio ambiente, formas de consumo sustentável nas escolas, por exemplo, cursos, palestras, extensão, atividades de extensão que possam de fato atingir. Não se espera, logicamente, que esse comportamento se modifique em curto prazo, seria na verdade algo para médio e longo prazo, mas que é indispensável, requer um pensamento e uma reflexão, tendo em vista que a liberdade dos indivíduos tem se demonstrado mitigada em razão da força do mercado. Eu agradeço a todos, especialmente pela oportunidade, e desejo um excelente evento.